Estamos de volta agora com um novo tema, que é esse tema que você está vendo aí, ó, no nosso curso Exercitando o Português. Nós estamos chegando ao tema 9. Não quer dizer que se você não tenha visto os anteriores, que você não vá conseguir acompanhar. Claro, tem certas coisas que são pré-requisitos, mas se não, não tem problema nenhum. Esse curso você pode, como você já viu aí, adquiri-lo individualmente e ao final, quando todos os módulos estiverem prontos, você vai ter acesso ao combo. Que aí você pode querer só um tema, não querer o outro, mas enfim, eu acho que se você está fazendo uma preparação, é importante que você tenha uma sequência. E nós estamos diante de um tema que é um dos temas mais, se não o mais importante. Não existe prova de concurso que não caia alguma coisa sobre período composto. Então, às vezes, um determinado concurso tem 10 questões, 2 são desse tema. Então, vamos dar uma olhadinha aí no que nós colocamos. Vamos começar, então, com esse tema. Olha aí. Quando a gente fala de período composto, é aquele período, né? É aquela estrutura formada mais que uma oração. Então, é importante que você saiba que uma oração, nós já falamos isso em temas anteriores, é um enunciado que tem verbo. Se eu fizer qualquer enunciado que você entender, é só uma frase. Ei, pessoal, tudo certo? Você entendeu que eu estou te cumprimentando. Mas quando eu falo, ei, pessoal, tudo certo, não tem verbo aí. Então, se não tem verbo aí, não é oração. Hoje eu estou bem disposto. Também te informei alguma coisa. Fiz uma declaração, mas ele tem um estou, que é um verbo. Então, se tem um verbo, hoje eu estou bem disposto, é uma oração. No módulo anterior, nós falamos sobre os termos oração, sujeito, predicado, complementos verbais, complementos nominais, etc. Então, voltando. Então, a oração do período composto, se ele é um período composto e é formado mais de uma oração, ele tem que ter 2 ou mais verbos. Então, o número de orações é igual ao número de verbos. Então, se eu digo, por exemplo, hoje eu estou bem disposto, estou é um verbo só. Então, isso é um período simples. Hoje eu estou bem disposto e começarei um novo projeto, estou e começarei. Hoje eu estou bem disposto e começarei um novo projeto. Ponto final. Isso tudo é um período composto, porque tem 2 orações. Quando você pega os editais, olha só, você vê a classificação, que existe um período composto por coordenação, existe um período composto por subordinação, existe um período composto por coordenação e subordinação. Às vezes, no enunciado, vem isso aí. O período composto por coordenação, o período composto por subordinação e o período misto. Então, na verdade, anote aí, quando você fala de alguém ser subordinado a alguém, significa que esse alguém depende. Por exemplo, eu não tenho autonomia financeira. Eu dependo do dinheiro dos meus pais. Então, se eu sou dependente, eu estou subordinado a ele. Então, na tela, um período composto por subordinação é aquele que tem orações que são dependentes. Uma só funciona com o acréscimo da outra. Ou, ao contrário, as orações coordenadas são orações neutras, porque uma não depende da outra. Elas só estão colocadas uma ao lado da outra, no período. Então, quando eu falo assim, ontem à noite eu cheguei de viagem, já tem sentido. Vírgula. Guardei minha bagagem no quarto. Já tem sentido. E fui jantar com minha esposa. As 3 têm sentido. Então, são 3 orações coordenadas. Na tela, o período composto por coordenação e subordinação é o período misto. Ele tem orações que são independentes e ele tem orações que são dependentes. Eu me preocupo com isso? Não, porque a maioria das bancas não tem cobrado o nome oração coordenada, oração subordinada substantiva, oração subordinada substantiva subjetiva,
oração coordenada, sindética, explicativa. Não, isso dá trauma na pessoa. Vamos dar uma olhadinha na primeira questão do nosso tema, que é do Instituto Consulplan. No entanto, mais do que o conceito de deficiência, a LBI trata de diversas ferramentas para garantir que todos os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados e para que possam se defender da exclusão, da discriminação, do preconceito e da ausência de acesso real a todos os setores da sociedade. Então, eles pegaram um fragmento do 5º parágrafo do texto da prova e pediram: assinale a alternativa que expressa o sentido da expressão no entanto. Eles querem saber se o no entanto é de oposição, se o no entanto é de conclusão, se o no entanto é de acréscimo, se o no entanto é de consequência. Qual desses 4 você marcaria pelo seu conhecimento prévio? Vai lá. Ah, professor, mas eu não li o contexto. Pois é, a partir de agora você vai saber que mesmo que as supervisoras escolares, as coordenadoras de ensino, né, a lei de diretrizes e bases, condene a decoreba. E, na verdade, aquilo que você sabe de cor não garante que, ao saber de cor, você vai saber utilizar. Mas eu acredito que você sabe utilizar mais ou menos, dependendo do arsenal que você já guardou. Eu não vou ser hipócrita de dizer que o que você decora, você se garante, nem tudo. Mas eu posso também te dizer que as coisas que seus professores sabem, os de português, os de química, os de biologia, os de história, de tudo. Você tem alguma dúvida que nós, professores, sabemos as coisas de cor? Não é que a gente saiba mais do que você, a gente sabe as coisas de cor. Como um pastor sabe a Bíblia de cor, como um advogado sabe o código de cor. É isso. Então, é importante na tela que você saiba que essa é uma expressão que a gente chama de conectivo, né, que é a conjunção. Aqui, na verdade, é uma expressão conjuntiva. Conjunção ou conexão, ou conector, ou conectivo, é tudo a mesma coisa. E você acertou se você marcou a letra A. Isso indica oposição. Vamos dar na tela. O chamado período composto por coordenação, como eu disse, ele tem orações que são independentes. Então, a coordenação é a independência. Por quê? Porque essa oração não exerce uma função sintática em outras orações. Ela é o que a gente chama de oração absoluta. Então, quando eu falo assim, o trânsito estava conturbado. Pode observar que aqui eu já tenho uma informação completa. Eu tenho o sujeito trânsito, eu tenho o verbo estava e eu tenho como ele estava, conturbado. Eu posso ler essa informação e saber o sentido dela. Olha, gente, o trânsito estava conturbado. Acabou. Eu não preciso de uma próxima oração. Então, essa próxima oração que eu vou acrescentar, ela não é subordinada, ela é coordenada. Vamos acrescentar mais uma? O trânsito estava conturbado, mas o trabalhador não se atrasou. O que aconteceu? Eu coloquei aí uma outra oração e, para unir as duas, eu usei o mas, que é o tal do conectivo. Aqui não é uma expressão, então aqui é uma conjunção. Então, na verdade, uma conjunção pode ligar duas orações coordenadas. Olha a segunda. O trabalhador não se atrasou. Também tem sentido. Então, quando a gente fala de período composto por coordenação, a gente tem duas orações que se colocam uma ao lado da outra, unidas, por exemplo, por um conectivo. Vamos lá anotar mais um exemplo. Quando eu coloco
por exemplo, né, que o convidado chegou cedo à festa. Isso já tem sentido. É uma oração que tem um verbo chegar. Então, se eu falo, olha, o convidado chegou cedo à festa, já tem sentido. Então, se eu acrescentar uma outra oração, essa oração vai ser uma oração coordenada, porque a primeira não dependia dela. Então, vamos colocar, o convidado chegou cedo à festa, assentou-se perto do palco. Observem que eu não coloquei o sujeito de novo, porque quem chegou cedo à festa foi o convidado. Quem se assentou perto do palco foi ele também. Mas isso não quer dizer que está sem sentido. Eu falo assim, viajamos juntos nas férias. Eu não coloquei o nós. Assentou-se perto do palco. Não coloquei o ele. Mais uma. Olha aí. Esperou os noivos chegarem. Chegou antes dos noivos. Então, olha aí. As três orações, que aí são três, uma tem o verbo chegar, outra tem o verbo assentar, outra tem o verbo chegar de novo. Nenhuma delas foi unida com a outra por intermédio de um conectivo. Então, as orações coordenadas, ou elas podem ter conectivos, ou elas podem só ter vírgula, separando. Mas nós vimos lá na questão 1, olha aí na tela, que o conectivo, no entanto, era um conectivo de oposição. E aí, nós vamos, então, na tela, falar sobre a ideia de oposição. A ideia de oposição é também a que a gramática chama de oração coordenada sindética adversativa. Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. E aí, meu amigo, você não tem que ficar impressionado, você não tem que ficar apavorado, falando, nossa, esse é aquele nome que eu nunca consegui decorar. Olha, se você sabe o que é uma ideia de adversidade, ou se você sabe o nome oração coordenada sindética adversativa, adversidade e adversativa tem a ver. E olha aí o que eu escrevi. Ela tem uma ideia de oposição ou de contraste. Sabe por quê? Você que lembra essa palavra aqui, ó. Quem é o seu adversário? O seu adversário é o seu oponente. Então, quando a gente fala de ideia de adversidade, a gente fala de uma ideia de oposição. Na tela, o conectivo é chamado, né, de um conectivo coordenativo e, como eu disse, elas não dependem, né, do sentido. Disse a vocês agora há pouco, e repito, ao contrário do que manda a moderna didática, eu acho importante que você saiba de cor os conectivos de adversidade. Primeiro, porque eles são sempre de adversidade. E segundo, porque a adversidade é uma das ideias que mais cai em prova. Tanto é que a primeira questão das 15 que nós vamos fazer é uma questão que trouxe oposição. Olha então, o mais importante de todos é o mas. Também tem o porém, também tem o contudo, também tem o todavia, também tem o entretanto e também tem o no entanto. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são os conectivos de adversidade, que muita gente sabe de cor. Muita gente sabe de cor. Tanto é que a pessoa, quando conversa, fala assim, olha, eu estava muito animado, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, me julgaram um balde de água fria. A pessoa está tão acostumada a decorar isso aí, que ela já fala direto os conectivos, sempre, né? Um atrás do outro. Vamos anotar uma coisa aí? Olha só. O atleta treinou muito. Tem um sentido completo. Então, essa oração vai se unir a uma oração que é coordenada. O sujeito é o atleta, o verbo é treinou e tem o quanto ele treinou. Agora, que eu vou dar uma ideia de oposição, eu vou acrescentar uma ideia
de uma coisa que era o oposto do que se esperava. Quem treina muito, espera ter um bom resultado. Anote, o atleta treinou muito, mas seu resultado foi ruim. Era para ter sido bom. Ao contrário, o resultado não foi. Isso quer dizer que esse mas é um conectivo de oposição. E aí é importante, meu amigo, que você saiba, né, que quando você tem essa ideia de oposição, e aí eu quero que você anote aí comigo, o seguinte, essas conjunções aqui, todas elas são intercambiáveis. O que é um intercâmbio? Intercâmbio é uma troca. Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Eu coloquei acento em câmbio, porque intercâmbio tem acento. Intercambiável, não, né? Só tem no cambiáveis. Então, eu vou agora, então, consertar, dizendo que todas são intercambiáveis. Isto é, uma pode ser usada no lugar de outra. Ou seja, o artista treinou muito, vírgula. Porém, seu resultado foi ruim. O artista treinou muito, vírgula. Contudo, o seu resultado foi ruim. E assim por diante. Qualquer uma das conjunções adversativas pode entrar no lugar de outra conjunção adversativa. Por esse motivo, na tela, observem que nós já marcamos aí para a questão número 1, a letra A, por causa do no entanto, que poderia, por exemplo, ser assim, ó, porém, ou poderia ser entretanto, ou poderia ser qualquer um dos conectivos que nós listamos agora há pouco. Então, é importante. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Quero chamar a atenção de vocês também para o seguinte: é importante que você saiba que quando você faz um período composto, ele tem que se articular, às vezes, dentro de um parágrafo. E a pontuação é um fator importante. Então, anote aí. Quando a gente fala da ideia de oposição, toda conjunção adversativa, opa, faltou um A aqui, ó, ela deve ser precedida de vírgula. Não utilizar uma vírgula separando está incorreto. Então, por exemplo, o programa é cultural. Contudo, muitos não gostam dele. Aliás, é exatamente por isso, né? Que é coisa que dá ibope é coisa que não tem profundidade nenhuma. Mas, em tese, se um programa é cultural, ele acrescenta alguma coisa, as pessoas deveriam ficar felizes ao assistir, né? E aí, ao contrário, ele não deu muito ibope. Olha aí na tela. Observem que eu usei um daqueles conectivos, mas, porém, contudo, e a que eu acabei de te dizer, ó, a vírgula é antes dele. Aí vem a pergunta, professor, não pode ver vírgula depois? Olha, eu quando corrijo redação, eu percebo muito, que as pessoas, por causa da tal pausa, estava tudo certo, mas a pessoa respira e põe uma vírgula. A vírgula é antes. Pode ter vírgula depois? Vamos anotar? Em português, gente, não existe nem sempre, nem nunca. Por exemplo, o rapaz, o rapaz era educado. Ponto. No entanto, perdeu a esportiva. Quer dizer, uma pessoa educada, você espera que ela vai ser sempre fina. Ao contrário, num determinado momento, ele surtou. Observem que eu não coloquei nessa frase uma vírgula antes do conectivo. Por que que não? Porque eu tenho aqui o no entanto começando. Então, quando o conectivo é no início,
aí sim, você vai usar uma vírgula depois. Então, a vírgula é antes. Mas se eu colocar o conectivo iniciando o período, a vírgula é depois. Vou anotar mais uma coisa aí. Saímos todos juntos. Porém, devido ao tumulto, nos perdemos. Quando eu falo isso, saímos todos juntos. Porém, devido ao tumulto, nos perdemos. Eu quero que você observe que eu coloquei aqui o porém com essa vírgula aqui que é obrigatória, que não está começando. A vírgula depois é obrigatória quando ele começa. Quando ele está no meio, a vírgula antes é obrigatória. Porém, olha aí na tela, cabe uma outra vírgula aqui, porque tem outra aqui. Ó. Essa expressão que eu estou grifando é um termo intercalado. Ele ficou entre vírgulas. Quando eu tiro, eu leio assim, saímos todos juntos, porém nos perdemos. Então, eu não posso colocar uma vírgula só depois do conectivo quando ele está no meio. Uma só não. Ou eu coloco uma só se ele estiver no início, ou se eu tiver que colocar uma depois, então não pode ser uma, tem que ser duas por causa do termo intercalado, ok? Então, mais uma vez, só para a gente fechar, a resposta é a letra A, e essa vírgula aqui, ó, é uma vírgula obrigatória, porque o conectivo está no início, ok? Você já sabe que esse nosso curso, ele tem aulas com a duração média de 20 minutos, nós já inclusive estouramos o nosso tempo, mas a gente tinha que fechar. Próxima aula a gente continua e já começa com a questão de número 2. Grande abraço e até lá.